Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a nossa igreja. Bom dia a todos. Nós chegamos à segunda parte deste sermão, que se encontra em João capítulo 11. E hoje nós iremos tratar com Cristo, o nosso socorro. Esse é o título do sermão desta manhã. Repetindo, Cristo, o nosso socorro. João 11, dos versículos 17 ao 37. Irmãos, no dia 7/12 de 2022, ocorreu o nascimento do nosso Luquinhas. Um momento de bastante alegria. Aquela expectativa, pai de primeira viagem, né? E nós fomos muito bem atendidos no hospital em que nós estávamos internados. E eu me recordo que quando nós saímos da maternidade, eu ficava bastante preocupado, porque você sempre tem ali uma enfermeira te ajudando, né? Te auxiliando. Mas em casa seria a Tamires e eu e o nosso Deus. E nós tínhamos acabado de vencer uma pandemia, né? E em um determinado momento, peguei uma gripe muito forte. E o que era uma gripe para mim passou para o meu filho como uma bronquiolite. E ele teve que ficar internado com 1 mês de vida. Ficou 8 dias na UTI. Eu me recordo que ele ficou utilizando oxigênio no grau número 9, que era muito alto. Muito, mais do que o normal. As pessoas geralmente, só para os irmãos terem uma noção, bebês assim costumam ficar entre 3 a 4 graus. O Luquinhas ficou com 9. E aí então, foi ali onde minhas forças caíram. Porque a minha esposa, no hospital, com ele, ela não dormia, ela tinha apenas um sofá para ela, e só podia ficar uma pessoa, né? E naquela altura, a presença dela era extremamente mais importante do que a minha lá, porque ele precisava ser amamentado. E aquilo me deixava tão triste por dentro que tudo aquilo que eu conheço das Sagradas Escrituras, teologia, eu não conseguia aplicar nada para mim. Eu não conseguia nem orar por um longo tempo. Não conseguia falar do Evangelho para ninguém. E quando eu trabalhava, as pessoas falavam comigo e minha mente total lá no hospital. E eu ficava oscilando, eu acreditava que eu não saberia se meu filho ia sair dali ou não.
Foram dias difíceis. E foi assim no primeiro dia, eu bem abatido, e sozinho em casa, que a Tamires passava o tempo todo lá no hospital. Foi assim no segundo dia, e eu sem forças nenhuma, mas eu precisava mostrar para ela que eu estava forte. Foi a primeira vez que eu utilizei de uma força fake. E aí no terceiro dia, eu comecei a raciocinar corretamente. E eu comecei a falar com Deus ali. Por um momento eu estava tendo variações na minha fé. E no terceiro dia, então, eu clamei ao Senhor, falei, Deus, olha, na verdade, se eu for levar as últimas consequências, o que eu merecia era pior do que eu estou passando. Porque nós somos tão corrompidos pelo pecado que qual é o salário do pecado? O que eu mais merecia? E eu falei o seguinte, olha, quem me concedeu esse filho foi o Senhor. A minha vida é para o Senhor. E o fim principal do homem, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Eu falei, vou me alegrar no Senhor mesmo na aflição. E aí então, eu tinha acabado de mudar de casa, tinha uns vizinhos lá, peguei os livretinhos do Paul Washer, comecei a evangelizar. E aí eu peguei então os panfletos evangelísticos também, comprei um monte de lembrancinhas, e eu cheguei lá no hospital, falei para a Tamires, olha, é o seguinte, nós já estamos aqui mesmo, vamos evangelizar esse povo tudo aqui agora. Então, os médicos que entravam, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, a fisioterapeuta, as pessoas da limpeza, nós falando de Cristo. E eu começava a orar muito forte lá no quarto com o Luquinhas. E às vezes eu chegava lá e dava um descanso para a Tamires, para ela ir respirar um pouco, eu ficava lá orando sozinho e cantava louvor lá com ele, colocava louvor. E aí uma moça chegou para mim e falou assim, olha, muito bonito o que você está fazendo aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, o que é belo é porque a glória de Cristo se manifesta. E aí então, nós ficamos o restante dos dias lá evangelizando e falando com o povo. E de uma maneira que os médicos não conseguiram explicar, mas Deus sabe, o Luquinhas começou a reagir. E foi reagindo, foi reagindo, foi reagindo, foi reagindo. Chegou no oitavo para o nono dia, falou assim, o médico falou para a Tamires, olha mãe, ele já pode ir para o apartamento, e se ele continuar assim, amanhã vocês vão embora. E aí hoje ele está aí, ó. falando bastante aqui, ninguém entende nada, mas está aí correndo. O que deve nos motivar nessas aflições, nas angústias, nos piores momentos, são as promessas do Senhor. O que nos faz sermos fortes é a fé que Deus imputou sobre nós, que nos faz compreender suas promessas. E Cristo tem promessa para a sua igreja. E nesses momentos é que nós devemos olhar para Cristo, entendendo que as aflições, as angústias e os sofrimentos, Cristo também passou. Já ouviram falar numa palavra chamada empatia? Você se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do próximo. Cristo é especialista nisso. Porque ele já passou por tudo nessa terra. Só que de uma maneira injusta. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo que passamos, se nós levarmos as últimas consequências, nós vamos falar, merecemos o pior.
Agora, e Cristo? Sem corrupção, sem pecado, injustiçado. Nós realmente achamos que estamos sofrendo? Quando olhamos para Cristo? Essa palavra que eu disse sobre empatia é uma palavra muito conhecida por nós, mas para os pequenos eu gostaria que eles pesquisassem com seus pais. Palavra-chave: empatia. O nosso sermão está dividido então em duas partes. A primeira, 17 ao 27. Promessa. Cristo, o nosso socorro, ele tem promessa. Na segunda parte dos versículos 27 ao 37, Cristo é o nosso socorro. Porque ele tem empatia, ele se coloca em nosso lugar. E ele foi o primeiro a fazer isso quando ele se colocou na cruz do Calvário, assumindo para si os nossos pecados. Note, afirmamos teologicamente a seguinte forma: nos momentos de aflições e tensões, Jesus é o nosso socorro, pois a nós ele tem promessas e empatia, uma vez que ele nos conhece. Nos momentos de aflições e tensões, Jesus é o nosso socorro, pois a nós ele tem promessas e empatia, uma vez que ele nos conhece. Vamos ao texto. João 11, 17 ao 37. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhava, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Senhor, tua palavra acabou de ser lida aqui deste púlpito. E nós temos plena convicção de que o Senhor está presente nesta igreja.
E nós clamamos ao Senhor por misericórdia. E faça com que as escamas de nossos olhos, faça com que nossos ouvidos escute a Tua palavra. E assim possamos ter a compreensão do que será ministrado nesta manhã para a glória do Teu santo nome. Nós oramos pelo mérito de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Segundo a cultura do judaísmo, visitar e consolar família do falecido era obrigatório. Eu havia dito isso na semana passada, se os irmãos se lembrarem. Esse processo de luto durava em torno de 7 dias e era chamado Shiva. Até hoje, alguns judeus, eles utilizam essa prática do Shiva. Então ali, o que ocorre? Quando a pessoa enlutada permanece em casa, então os amigos, eles vão até a casa da pessoa que está enlutada para ajudá-la nos afazeres domésticos. Então eles limpam a casa, eles fazem a comida, estão ali consolando aquela pessoa que perdeu um ente tão querido. Note, nos versículos 17 ao 27, que tem o subtítulo Promessa, que há muitos detalhes. Preste atenção. Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Primeiro detalhe. Havia 4 dias. Segundo detalhe. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Terceiro detalhe. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Quarto detalhe. Percebe que o autor está descrevendo exatamente o que estava acontecendo para que não houvesse dúvidas. Então, esse texto, ele está tendo essas variações de detalhes para que pessoas, quando lessem isso, não colocasse em dúvida o que de fato aconteceu. Porque na semana passada, quando nós estávamos tratando sobre a primeira parte deste sermão, nós entendemos que uma pessoa que havia sido morta por algum agente de Deus poderia ser ressuscitada até o 3º dia. Agora, no 4º dia, apenas com ação totalmente divina, alguém poderia tornar a viver. Então, por isso que há essa variação de detalhes, para explicar o que estava acontecendo e para mostrar que Jesus executa a vontade de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E note que Jesus ele está indo ao encontro das irmãs enlutadas, porque somente Jesus possui a capacidade de consolar por ocasião da morte. Por quê? Porque só Ele é a ressurreição e a vida. Somente as pessoas que creem em Cristo não experimentarão a segunda morte. A todos nós cabe nascer uma única vez. Os eleitos nascem 2 vezes. Eles nasceram do ventre de suas mães e nasceram espiritualmente de Cristo. Os ímpios, eles morrerão e logo em seguida terão a condenação ao inferno. Mas nós, em Cristo, mesmo que nós morremos aqui nessa terra, nós iremos viver para todo sempre com o nosso Redentor. Agora,
percebe-se que Marta e Maria eram muito queridas. Elas eram, de certa forma, seguidoras de Cristo. E ainda que o texto não deixa explícito, Marta e Maria eram seguidoras de Cristo. Mas o que está descrito já tem essas implicações desde o início. Uma vez que o próprio Jesus ama Lázaro, ama a sua família, elas recorrem até Cristo, solicitando o socorro de Cristo, elas enviam mensageiro a Cristo. Então demonstra ali que elas são seguidoras de Cristo. E mesmo nesse contexto, judeus, fariseus, ainda assim tinham um certo relacionamento com elas. Porque note, a casa dela está cheia de judeus ali consolando ela. Mostra que essa amizade que eles tinham para com ela, ainda que fosse uma obrigação daqueles, da cultura judaica, obviamente que na casa delas não iria caber todos os judeus que existiam. Então estão ali principalmente aqueles que têm algum tipo de amizade com ela, né? Afetividade com ela. Ou seja, os verdadeiros amigos, eles são reconhecidos nos momentos de aflição. É naquele momento em que você está ali com sua angústia, que você sabe quem é que está do seu lado. Porque nos momentos em que nós estamos felizes, ganhando dinheiro, com festas, todo mundo é seu amigo. Todo mundo te abraça. Mas é nesses momentos, quando você mais precisa de um ombro amigo, é que muitas pessoas viram as costas. E todos nós sabemos disso, porque nós já passamos por tipos de frustrações em que nós precisávamos simplesmente, não era de um dinheiro, não era talvez de uma saúde, mas era só um abraço. Em muitos momentos, a gente acaba pensando até na própria morte. Talvez se eu morresse, seria melhor. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque nós não estamos rodeados de pessoas que nos querem bem. E onde nós encontramos isso? Somente na igreja de Cristo, que é o corpo. É no seu sofrimento que eu estou lá contigo. Não é somente nas suas alegrias. Não é somente quando você está bem financeiramente. Eu não vou convidar você para sair quando eu sei que você tem uma condição boa. Mas fazer parte do corpo de Cristo é o saber que você não tem nada e ainda assim te convidar para sair comigo. Percebe? Eu sei que você está liso. Mas vamos lá, estou te chamando, pô. Confia. Nem que nós tomamos 2 copos d'água e volta. Mas o aspecto não está no que vamos desfrutar de alguma coisa nesse passeio. O aspecto está que a sua presença do meu lado é significativa. Eu tenho o prazer de estar com você do meu lado. E aí então, note nos versículos 21 e 22. Deixa eu ler novamente. Mas também sei... Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo
quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Nesses versículos, nós percebemos aqui, lembra que o irmão Mateus leu aqui sobre a fé? Jesus amava essa família porque ele sabia quem eram essas pessoas. Elas eram seguidoras de Cristo. Mas neste momento de angústia, de aflição, sabe o que acontece? Marta tem uma variação na sua fé. Primeiro, que ela se baseia na presença corporal de Cristo. Olha, se estiveras aqui, meu irmão não havia morrido. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele podia estar em qualquer lugar, se ele simplesmente falasse assim, ó, Lázaro, não morre não que eu estou chegando. Lázaro ia ficar vivo lá. A palavra de Cristo tem poder. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso socorro. Ele é forte e poderoso. Mas note, ela sabia disso. Sabe o que eu quero que os irmãos entendam nessa parte? Porque às vezes, olha o que acontece com nós. Exemplos de casos comuns dentro da igreja. Nesses momentos, quando nós estamos tão fracos, nós podemos aqui fazer uma alegoria entre fé e amor. Porque amor expressa um sentimento. Ok? Então note que Maria fica em casa. E Marta vai até Jesus Cristo. Veja, em alguns momentos, a nossa fé parece que está em casa e quem sai é o nosso sentimentalismo. Porque nos momentos em que nós estamos aflitos, angustiados, nós só ficamos entristecidos por alguma coisa em que nós amamos que está passando por algum tipo de dificuldade. Então, nesse caso, elas estavam tristes porque alguém que elas amavam muito faleceu. Entendeu a questão da alegoria entre fé e amor? Por que eu estou dizendo amor? Por conta desse sentimento que Maria tinha. Então, Maria fica lá, em casa, e Marta vai. E em momentos de nossas vidas, a nossa fé parece não caminhar com os nossos sentimentos. Eu acabei de utilizar esse exemplo na questão do Luquinhas, quando ele estava internado. Meu sentimento, porque eu amo muito meu filho, não aguentava ver ele naquela situação, mas a minha fé estava abatida. Minha alma estava abatida. E aí, note uma coisa, meus irmãos. Exemplos que ocorrem rotineiramente nas igrejas. Às vezes, quando nós fraquejamos, quando nós nos entristecemos, quando acontece alguma coisa, às vezes no nosso lar, você tem uma discussão com o seu cônjuge, com os seus filhos, ou você tomou uma fechada no trânsito na rua, e você acaba falando algum tipo de palavra torpe. Ou você está passando por alguma aflição no seu trabalho, na faculdade, na escola. E aí então você acaba sendo influenciado pelo seu sentimentalismo. E você fica tão entristecido com essas coisas, que você começa agora a questionar se de fato você é um cristão. Olha, eu pequei contra Deus, será que de fato eu sou mesmo crente? Será que realmente Cristo morreu por mim? Você está constantemente aqui na igreja, mas agora a sua fé ela começa a sofrer variações.
E você começa a questionar agora se você de fato é um salvo. Por que que isso acontece? Porque é o sentimentalismo dando razão num sentido maior do que a própria fé. Mas vejam, a fé, ela não é um instrumento obtido por alguma coisa que nós fazemos. A verdadeira fé é algo que Deus colocou em nossos corações. E a fé, ela deve ser desenvolvida constantemente. Mas aqueles que um dia Deus imputou fé, jamais deixarão de ter fé. Porque aquelas pessoas sem fé são pessoas que nunca foram eleitas. Não começa a você colocar na sua cabeça esses tipos de dúvidas produzidas por Satanás. Se você de fato é um crente ou não. Porque se você é crente, não é pelo que você faz. Não é, se você é crente, não é por aquilo que você gostaria de fazer. Você só é crente porque Deus fez de você um crente salvo e eleito, predestinado para a glória de Deus. E olha essa variação da fé. Que primeiro ela diz o seguinte: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não havia morrido. Marta, ela se lembra da promessa divina ao olhar para Cristo. Entretanto, eu sei que o que o Senhor pedir, o Pai vai lhe conceder. Ela retorna às promessas, porque Cristo, lá em João, lá no início do Evangelho de João, nós aprendemos o quê? Este é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. O pai dando testemunho do filho. O que o filho faz é a vontade do pai. E ele só faz a vontade do pai porque ele e o pai é um só. Agora, de onde vem essa segurança? De onde vem? Essa segurança vem pelo fato de que elas conheceram Cristo. E aqueles que conhecem a Cristo, todos aqueles que conhecem a Cristo, nos momentos de variações que a nossa fé tem, nós não vamos nos desviar de Cristo. Percebe que tudo que eu estou dizendo aqui faz exatamente sentido com a soteriologia reformada? Porque aqueles que estão em Cristo, eles vão perseverar até o fim. Olha, aqui, nós percebemos o seguinte: a crença comum no judaísmo nesse período era de que no final os mortos seriam levantados do túmulo fisicamente. De fato, para os fariseus, quem negasse essa doutrina, e aqui eu estou pensando nos saduceus, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Então, eles estavam condenados. Então, para os fariseus, os saduceus já estava tudo no inferno já. Ao que tudo indica, a maioria dos judeus que afirmava a futura ressurreição também admitia a existência da vida após morte antes da ressurreição. E é então que nós entendemos essa fala dela. Eu sei que o meu irmão há de ressuscitar. Já era uma crença comum da cultura que ela estava inserida. Mas note, outro contraste aqui entre fé e lógica. Vamos analisar a lógica que ela aplica aqui. O meu irmão, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. E eu sei que no futuro haverá ressurreição. Lógico. Pela cultura que ela estava inserida e pela crença popular daquela época. Agora, note aqui
um aspecto da fé. Como essa fé aqui ela vai tendo variações. Porque é o seguinte, passado, presente e futuro estão ligados à nossa vida constantemente. Não era diferente com Marta. Porque ela olha para o passado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não havia morrido. Mas eu sei que ele irá ressuscitar. Futuro. E o presente? É assim que nós agimos. Nós sabemos que Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário, lá atrás, e que nós iremos ser glorificados com Ele na eternidade. Mas, em determinados contextos de nossas vidas, nós não olhamos para o presente aqui e agora. Porque quem é este Cristo? Ele é a ressurreição e a vida. E todos aqueles que creem nele, de maneira nenhuma, experimentarão a morte eterna. Os crentes têm benefícios na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus Cristo. Cristo, quando ele morre em favor de nós e ele ressuscita, ele não simplesmente nos tirou da culpabilidade do pecado, mas ele também nos deu uma novidade de vida, a saber que agora, nos momentos em que nós passamos por angústia, dor e sofrimento, ele está conosco constantemente, pegando na sua mão e dizendo: vamos que eu estou contigo, vamos que eu sou contigo. Em Cristo não existe morte, porque Ele é a própria vida. E aí então, Marta, ela afirma a sua fé. Ela diz o seguinte: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Agora, depois de um contato que ela teve com Cristo, a fé dela novamente é fortalecida, porque não existe sentimento ruim, tristeza e angústia que diante de Cristo não caia por terra, e nós somos fortalecidos por esse Senhor que é o Filho do Deus vivo. É por isso que nos momentos de aflições e tensões, Jesus é o nosso socorro, pois a nós Ele tem promessas e empatia, uma vez que nos conhece. Glória a Deus por isso. Quando você pensar se a sua fé é verdadeira, a sua pergunta tem que ser: foi eu que produzi essa fé? Ou foi Deus que colocou em mim? Empatia, dos versículos 27 ao 37. Note agora o seguinte. Na verdade é do 28 ao 37. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Onde está escrito que Jesus pediu para chamar Maria? O texto não diz. Agora, por que Marta, ela informa Maria em particular? Primeiro, duas possibilidades aqui, mas na verdade eu vou considerar as duas como verídicas. Primeiro, a casa de Marta e Maria estava cheia de judeus e fariseus ali, né? Consolando as irmãs. Então você imagina só. Toda a igreja está convidada para ir lá em casa almoçar. A igreja toda. Aí a Tamires sai. E aí eu vou também atender quem está lá em um outro lugar e deixo toda a igreja da minha casa sozinho?
qual educação eu demonstraria? Então me parece que, em sinal de respeito, por isso que Marta vai e Maria fica. Agora, também existe um outro aspecto aqui, que nós devemos considerar. Se nós olharmos as passagens passadas, nós vamos perceber que havia uma perseguição para com Cristo. Então aqui, e elas, por ser seguidoras de Cristo, elas sabiam disso. Ó, deixa eu ir lá na frente, que eu não quero nenhum tumulto aqui, para que ninguém vai importunar o mestre. Mas quando ela volta, Marta, ela não volta da mesma forma como ela foi. Note que ela vai cheio de variações na fé. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não havia morrido. Eu sei que ele vai ressuscitar no futuro. Mas agora, ela já volta com a convicção de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Não que essa convicção não fosse presente na vida dela, mas que agora ela foi fortalecida pela presença de Cristo. É assim com você também. Você sabe que Cristo é o Filho de Deus, mas quantas vezes você não está fraco, que não consegue nem falar de Cristo para as pessoas? E aí então, que por meio da palavra de Cristo é que nós somos fortalecidos. E agora ela está novamente restaurada. E a fé faz isso, a fé atrai outras pessoas. Então ela vai até Maria e fala, olha, vamos lá, o mestre está chamando. O Senhor Jesus Cristo chegou. Ele veio nos consolar. Ele é a ressurreição e a vida. Ele pode fazer todas as coisas. Quando nós estamos firmes na fé, são os momentos em que mais nós falamos de Cristo para as pessoas. Por que a fé tem que ser desenvolvida? E como isso ocorre? A partir dos momentos que nós usufruímos dos meios de graça. São os meios gratuitos que Deus concedeu a nós. Oração, estudo bíblico, culto matutino, culto vespertino. Isso é presente de Deus para nós. E é por meio disso que a nossa fé vai fortalecendo. Se você passar um dia inteiro com um ímpio, certamente você vai estar derrubado no final do dia. Mas quando você está do lado de um crente piedoso, tá? Tem uns crentes aí meia boca, né? Mas você está lá do lado de um crente piedoso, um homem cheio do Espírito Santo. Sua fé é fortalecida. Ainda mais se ele for um pós-milenista. Então, veja só, o tempo e o consolo por um importante mestre religioso que tivesse percorrido muito tempo, de uma distância longa, né? Era muito significativo. E aí no versículo 32 nós observamos, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Então, note que ela se lança aos pés de Cristo. Primeiro que ela fala, olha, o homem veio de longe, hein? Para socorrer nós aqui, hein? Mas também demonstra uma característica de adoração e oração ao Senhor. E ela também tem variações de fé. Porque Marta não é nos dito que ela se prostrou ali. Mas Maria sim, ela vai lá e se prostra, reconhecendo quem é Jesus Cristo. Mas ela também faz a mesma afirmação da sua irmã. Se o Senhor estivesse aqui antes... Olha, bateu na trave, hein? Mais um pouquinho o Senhor pegava ele vivo. Agora, essas variações, nós convivemos com elas.
No nosso boletim, na página inicial diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Nós podemos nos assegurar nisso. Agora, por que esse subtítulo ele tem o nome de empatia? Olha o versículo 35. Jesus, está escrito o que aí? Jesus chorou. Jesus, plena consciência de quem ele era e o que estava por vir. Mas ainda Jesus, sabendo de todas as coisas, ele se identifica com a nossa dor. Então as lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor e a sua empatia. É Jesus, sabendo de todas as coisas, ele sabia o que ele iria fazer. Porque lá atrás, quando o mensageiro chegou, ele já havia dito: ele só está dormindo. É porque eu não fui lá ainda. Mas quando eu chegar lá, meu irmão, ele vai acordar. Jesus sabia o que ele ia fazer. Então, ele já sabia que Lázaro ia viver. Só que ele olha para aquela aflição ali e ele também é homem. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. E ele então se entristece, ele chora. Isso significa que na sua angústia, Cristo está com você, te olhando, te observando. E Ele sabe exatamente o que você passa. Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Então, quando nós oramos, nós precisamos ter a convicção de que nós não estamos orando a um estranho que não entende o que nós estamos passando. Nós temos que ter a convicção de que nós estamos orando diante de um Deus que nos conhece profundamente e sente exatamente a nossa angústia, o nosso sofrimento. Ele sabe. Ele sabe. Noemi, ele sabe, está lá dentro do seu coração, ele sabe. Ele sabe, Joyce. Ele sabe, Klaus. Ele conhece você. Ele sabe. Isso nos dá segurança de que quando nós oramos, nós estamos nos relacionando com um amigo profundamente íntimo. O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não é um Deus distante de nós, igreja. Você não está falando com alguém que está longe, muito longe de você. Você está falando com alguém que está aqui, em nossos corações. Nem tão pouco o nosso Deus é um Deus fatalista. Ele também não é um Deus inerte. Ele não é um Deus legalista dos fariseus. Mas Ele é o Emanuel, Deus conosco. É um Deus que chora, que sofre, que se importa com nós. Por isso que nos momentos de aflições e tensões, Jesus é o nosso socorro. Pois a nós Ele tem promessas e empatia, uma vez que Ele nos conhece. Eu quero fazer aqui agora as considerações finais deste sermão. É necessário que todos nós imitemos Marta. Devemos correr na direção de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Quando nós recorremos à autoridade das Sagradas Escrituras. Isso aqui, meus irmãos, é o alimento diário de nossas vidas. É isso aqui que nos move. É aqui que nós repousamos a nossa fé. Sola Escritura.
quando nós estamos aqui alimentados, recorrendo a Cristo, nos momentos em que nossa fé começar a vacilar e tiver variações, o que vai nos fortalecer é este socorro bem presente de Cristo. E nós encontramos esse socorro em Cristo quando nós estamos submissos e cativos à tua santíssima e gloriosa palavra. Todos nós morremos em Adão. Esse milagre de Jesus Cristo, essa fala de Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, e todos aqueles que creem em mim não morrerá, tem uma aplicação aqui pactual, na qual nós sabemos que nós todos morremos em nosso primeiro pai, Adão, mas todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles agora são chamados irresistivelmente. E eles são ressuscitados. E agora tem vida em Cristo Jesus. E o fato de nós termos vida é que nós temos esse relacionamento com esse Deus Emanuel, Deus conosco. E note uma coisa, a fé responde de maneira rápida e com alegria. Imitemos também Maria, que quando ouviu falar de Cristo, não titubeou, levantou-se de onde estava e foi ter com Cristo. No seu momento que você estiver angustiada, não fique ali se martirizando, mas ao ouvir a respeito de Cristo, anime-se, porque Cristo enviou um mensageiro para fortalecer a sua fé. Queridos, se nós achamos que sofremos, eu quero fazer algumas considerações aqui, em cima da minha consideração final. Jesus, ele sabe o que é a dor do sem-teto. Segundo a Escritura, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. E nós temos o nosso sonho da casa própria. Enfatizamos tanto isso que esquecemos muitas vezes de nos colocarmos na vontade soberana de Cristo. E aí, então a gente deposita toda a nossa fé e segurança no FGTS, no dinheiro que eu estou guardando. Isso não é pecado, você comprar sua casa própria, não é pecado. Mas ela pode se tornar um pecado, a sua ambição, ao ponto de você relaxar nas promessas das Sagradas Escrituras. Jesus sabe o que é solidão. Porque quando ele estava sendo interrogado, todos os seus discípulos o abandonaram. E o único que ficou ainda também, Pedro, coitado do Pedro, negou Jesus 3 vezes, abandonou, porque ele estava lá sozinho. Então, no momento em que você se sentir só, o seu socorro é Cristo. Porque Ele não te deixou só. Os discípulos, quando Cristo foi morto e sepultado, todos eles estavam cheios de medo. E todos ali agora com a sua fé vacilante. Mas a Escritura nos diz que em certo momento Jesus transpassa pela parede e diz:
Paz seja convosco. Tenham paz, igreja. Cristo está conosco. Jesus, ele foi perseguido. Ele foi odiado. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é perseguido porque no seu trabalho tem uma incircuncisa lá que fala que seu cabelo é feio. Você não é perseguido porque a sua vizinha fica só de olho no que você está fazendo lá e fica fofocando. Isso não é perseguição. Você é perseguido quando por amor a Cristo as pessoas querem te silenciar. Quando por amor ao Evangelho as pessoas te oprimem. Jesus, ele foi perseguido por falar a verdade. Isso significa que nós só somos perseguidos quando estamos diante da verdade de Cristo. Jesus, ele sabe a dor da traição. Já conversei com algumas pessoas que dizem que se elas fossem traídas, elas não conseguiriam mais viver. Ou não conseguiriam perdoar. Mas sabe o que é curioso? Que todos os dias, quando você comete um pecado, você está traindo Jesus Cristo. E sabe o que é o pior? Que os ímpios, eles pecam porque eles não têm Cristo no coração. Nós pecamos com Cristo no nosso coração e tudo. Jesus sabe o que é humilhação. E aqui é onde repousa o nosso orgulho. Porque se você for humilhada por alguém lá fora, seu orgulho, não, eu não levo desaforo para casa. Quem está pensando que você é para falar assim comigo? Você não é ninguém, quem é você? Quando Pôncio Pilatos disse para Jesus, você não sabe que eu posso te tirar daqui? Jesus olha para ele e fala assim, olha, nenhuma autoridade foi dada a você se antes não veio do céu. Jesus sabia quem ele era e ainda assim ele foi humilhado. Nós não somos os vingadores. Nós somos os discípulos de Cristo. Por amor a Cristo, nós sofremos essas coisas. Também não estou dizendo que você tem que ser humilhado todo o tempo não, viu, meus irmãos? Estou dizendo que se você está anunciando o Evangelho, se é por causa do amor de Cristo que você está sendo humilhado, lembra-se que a maior humilhação quem pagou foi Cristo. Por fim, Jesus sabe o que é a morte. Talvez você perdeu um pai, perdeu a mãe, um filho. O único remédio para a sua dor é Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é o nosso socorro. Ele tem promessa para você. Que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E ele tem empatia por você porque ele conhece o seu íntimo. Ele se coloca no seu lugar como ele já se colocou na cruz do Calvário, fazendo o que você não faria por ele. E é nos momentos de aflições e tensões que Jesus é o nosso socorro, pois ele tem promessas e empatia, uma vez que ele nos conhece. Amém e amém.